Nosso último convidado do programa dessa semana já está conosco, linkado de Três Coroas, presidente Vitor Augusto Corr, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, presidente Vitor. Alegria, Apple, em poder participar do teu programa. Satisfação muito grande. Presidente Vitor Corr, essa semana que passou, a FCDL se posicionou contrariamente à reforma tributária proposta pelo governador Eduardo Leite. Todos nós estamos preocupados, né, presidente? Final do ano, as alíquotas de ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e telecomunicações vão ser reduzidas de 30% para 25%. E o governador aposta nessa reforma para poder equilibrar o caixa do governo do Estado. O que o senhor pode nos falar a respeito? Por que a FCDL é contra, presidente Vitor Corr? Apple, o comércio ele vem sofrendo já há muitos anos. Já falamos sobre esse assunto inúmeras vezes e convivemos aí com uma das maiores recessões já vistas nesse país, os últimos 8 anos, e que prejudicou de uma forma muito intensa todas as atividades do varejo, e especialmente a solvência das empresas, a liquidez. Nós saímos de uma troca de governo e, no primeiro período, bastante esperançosos, porque a economia vinha sinalizando numa virada espetacular e que nós víamos os setores produtivos todos com a força máxima de produção e buscando o seu espaço perdido. E aconteceu essa pandemia, e essa pandemia ela veio acompanhada de decisões extremamente equivocadas por parte do governo estadual e por parte de muitas prefeituras, especialmente da capital. Isso prejudicou imensamente as nossas atividades, inclusive cerceando um direito que é constitucional da abertura das lojas, fazendo com que nós tivéssemos que encerrar nossas atividades. Ficaram muitos colegas nossos aí mais de 150 dias sem poderem abrir as suas lojas. E o resultado disso está sendo agora contabilizado. Fechamento de empresas, centenas de empresas que foram fechadas definitivamente, milhares de empregos que foram extintos, muitas pessoas desempregadas, o giro do capital circulante é muito pequeno no mercado, e agora essa proposta de reforma tributária que nos pegou de surpresa, uma vez que a reforma tributária ela vem para aumentar ainda mais as alíquotas e os impostos. Tu sabes muito bem de que os impostos para os empresários eles são contabilizados, eles são colocados numa planilha de custos e repassados ao preço final. Então, quem paga a conta somos todos nós, os consumidores, e não quero usar aqui de redundância, mas o consumidor final, aquele que usa o produto, né? Tanto na alimentação como em bens duráveis, aquele que consome o produto é o que paga, ou seja, o produto encarece e faz com que as pessoas percam o seu poder de consumo e de compra. Isso nós já acompanhamos há muitos anos que vem acontecendo, onde os orçamentos das pessoas e das famílias vêm sendo corroídos. E nessa reforma tributária que vem sendo proposta, ela realmente aumenta a carga tributária e ela ainda usa de artifício de que seria extinto um imposto, tanto de fronteira, que é aquele imposto que nós pagamos quando compramos produtos de outros fornecedores em outro estado, que já foi derrubado pelo STF, né? E também nós tivemos aí a questão da prolongação desse ICMS de 17 para 18 e de 25 para 30, que já foi estendido, que era para ser extinto no início do governo Eduardo Leite. Então, isso não é nenhum benefício, isso é lei, nós temos esse direito, era um imposto provisório para suprir algumas necessidades de caixa, e que agora está sendo usado como moeda de troca. Não, isso não é moeda de troca. O que nós precisamos é fazer que nós tenhamos um Estado menor, ou seja, com uma customização, com economias, com readequação de algumas autarquias e secretarias, inclusive, enxugar as despesas do Estado e não atribuir ao contribuinte ainda uma carga maior
a ser suportada. Existe a proposta Claro. de uma devolução de um dinheiro para as pessoas carentes ou pobres, né, que têm um rendimento menor, porém nós queremos entender isso melhor para apoiar. Nós precisamos, sim, fazer com que o nosso Claro. Estado seja atrativo para investimentos, e nessa própria reforma aí há inibidores para isso, né? Como a questão do aumento dos impostos de transmissão de bens, e também a questão do IPVA, com o aumento do IPVA, e nós temos aí já uma experiência anterior, quando isso aconteceu. Aqueles que moram em cidades limítrofes, eles simplesmente atravessam o estado e emplacam no outro estado. Então, se isso acontecer, vai se repetir a história, e certamente o governo vai ter que usar mais um dispositivo para coibir essa mudança. E nós vemos aí muitas empresas de locação de automóveis, por exemplo, que emplacam seus automóveis em outro estado justamente por essas alíquotas serem muito altas. Então, nós somos contrários. Minas Gerais, Santa Catarina, vários estados aí que têm uma alíquota menor. E nós somos veemente contra essa situação, uma vez que isso vai fazer com que os setores produtivos sofram muito, e nós estamos aí já numa situação extremamente criteriosa, e que ainda muitos colegas nossos do varejo certamente terão que encerrar suas atividades, uma vez que essa retomada, essa volta, essa flexibilização que houve, ela não é suficiente, porque, como falei anteriormente, o capital de giro é muito escasso, e a gente está disputando. Além, Apple, de nós termos ainda uma outra dificuldade em bens duráveis, que nós não temos o fornecimento de produtos. Por que isso? Porque a maioria das indústrias, em razão da ociosidade, demitiu seu quadro de produção, seu quadro de funcionários, diminuiu sensivelmente ou de uma forma bem abrupta, e agora os pedidos de recomposição, porque tu sabe que o comércio ele tem uma outra forma de fazer gestão hoje, com estoque minimizado, e isso faz com que nós precisamos encomendar os produtos. E hoje, para tu teres uma ideia, está demorando de 90 a 120 dias, e muitas indústrias não fornecem mais em 2020. Então, existe mais um problema aí a ser enfrentado. Com certeza. O senhor tem tido um diálogo bom com a Assembleia Legislativa? Qual é a sua visão em relação à opinião dos nossos deputados? Eles vão aprovar esse projeto do governador, presidente? Olha, nós nos comunicamos com todos eles, e inclusive enviamos uma carta pedindo que não aprovassem essa reforma tributária da forma como foi apresentada, e que nos chamasse para um debate, porque nós estamos enfrentando um problema com o governador do estado, que até esse momento não nos recebeu ainda, e eu acho que para se fazer uma composição e uma construção, precisa-se ouvir aqueles que produzem, geram riqueza, que criam empregos e que façam com que a máquina produtiva funcione. E nós não estamos sendo escutados. Ele escuta algumas pessoas, um grupo muito pequeno, e tu sabes muito bem que nós temos hoje 45 mil associados na FCDL, são lojistas que operam com crédito próprio, ou seja, tem inclusive uma função social, e nós não estamos sendo escutados. Inclusive, nós levamos um pleito no início da pandemia ao secretário de gestão, o Cláudio Gastal, e nesse pleito estava um financiamento com carência para o comércio, que isso nunca aconteceu na história do país ainda, o comércio, o setor produtivo do varejo, ter um financiamento com carência. Nos outros setores, sim, no setor primário e no setor fabril de manufaturado, isso é quase que normal. Agora, o varejo não tem isso. Quando nós captamos um dinheiro de instituições financeiras, esse dinheiro em 28 dias ou 30 dias precisa ser começado a ser devolvido. E nós, muitas vezes, quando nós vamos fazer uma ampliação nas nossas lojas, nem o pedreiro, nem a licença da prefeitura ainda não saiu. Então, nós pleiteamos isso, porque tem o Badesul e tem o Banrisul, que poderia fazer. Pleiteamos também um refis daqueles que não conseguiram honrar seus compromissos com os impostos em razão desse cerceamento das nossas atividades, de exercermos as nossas atividades, e também pleiteamos a atualização do Simples Gaúcho para 4.800.000, como é o Simples Federal, e nenhum dos três pleitos foi atendido, ou sequer uma notícia nós recebemos do governo
estadual e também do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, que nós fomos procurá-lo, pedimos auxílio e até hoje não nos respondeu. Então, eu acredito que essa forma de agir, tanto do governo como da Assembleia, deve ser, modificado, e nós precisamos ampliar essa discussão para uma conversa produtiva e aonde se leve à mesa todas as situações críticas que nós estamos enfrentando. Perfeito. Presidente Vitor Augusto Correa, uma alegria falar com o amigo. Lhe desejo aí uma boa semana. Não desista, nós consumidores precisamos dos nossos líderes empresariais. Pensem em nós. O consumidor vai terminar esse auxílio emergencial do governo federal. Nós vamos enfrentar, a partir do ano que vem, um problema muito sério. É verdade. Presidente Vitor Augusto Correa, um abraço bem carinhoso. Obrigado por ter participado. Muito obrigado, um forte abraço, obrigado pela oportunidade.